Bom, olá pessoal, nós vamos dar continuidade aqui, né, à nossa aula do terceiro capítulo do livro. Você pode acompanhar aí a playlist, né, pode acompanhar os temas, né. E eu vou mostrar para vocês hoje, né, a gente ainda, na última aula eu mostrei a questão de como que é que funciona a questão a anatomia de um arquivo LaTeX, né, para a gente situar cada seção, aonde que vai cada seção, onde que aparece, né, essas seções e hoje eu vou falar então, né, vou mostrar para vocês a terceira aula que é onde a gente fala de documentos longos, né. Então, assim, igual eu já mostrei, né, o próprio livro, igual vocês estão vendo aqui, ó, no overleaf aqui, é um documento longo, né? Porque eu, em vez de escrever todo o documento que a gente tem aqui no main text, ó, imagina esse documento igual a gente viu lá, que tem aqui, né? Documento class é um book, né? Tem aqui os pacotes, tem o lugar que o documento começa, ó, begin document. Mas aqui o que eu consigo fazer? Olha só, o main text, olha como é que ele é pequeno. E cada input, né, esse comando input, ó, ele vai só deixar compilar o texto referente àquele capítulo, aquele documento, aquele artigo que está nesse documento. Então ele aqui, igual está setado aqui, ó, até uma forma de economizar tempo de compilação no plano livre, né, grátis, que você, igual eu aqui, ó, tem um documento que tem aqui já 13 capítulos, tem a parte do front matter, né, e, só que na hora que eu compilo, eu deixo o comentário, então eu não compilo tudo de uma vez, ó. Então com esse comando input, né, barra invertida input e o documento, eu consigo dizer quem que eu vou usar naquele momento específico, qual documento, qual texto, né? Então, eu consigo então trabalhar, veja aqui na árvore de arquivos, né? Só com cada documento desse, ó, de uma forma que eu não preciso escrever tudo no documento que seria, né, onde vai reunir todos esses textos, né? E não precisa ser tão grande e eu posso trabalhar especificamente com cada um. Então, igual aqui, ó, ele vai estar compilando no caso, o capítulo 11, o capítulo 12, que como eu não mexi com esses capítulos, eu posso até deixar eles comentados, que na hora que eu compilar, eles nem vão aparecer mais, ó. Então eu ganho tempo de compilação. Do jeito que está aqui, só vai pegar a página de título, ó. Em que aqui ele está compilando outros capítulos, agora ele só vai compilar a página de título, ó. Então, o documento longo que eu falo é isso, né? Você poder dizer o que você vai querer usar a cada momento, ó. Alguma passou aqui, input do título. Aqui, ó. Essa aqui, ó, comentado com o sinal de percentual, ó, agora nem vai aparecer esse capítulo que eu já estava escrevendo. Então eu consigo, né, fazer com isso que eu concentrar o meu trabalho naquele texto, naquele arquivo que eu estou mexendo e preciso trabalhar naquele momento. Eu não trabalho com todos de uma vez, né? Eu não vou escrever todos os capítulos de uma vez só. Se eu faço um novo, eu testo. Se eu vou atualizar um, eu vou lá, abro ele e vou compilando aos poucos, né? Porque os documentos longos te permitem isso. Aí, qual que é o pulo do gato? O pulo do gato, vamos voltar aqui para o nosso arquivo de teste, nossa página teste aqui do test page, né? Vamos dizer que eu vou começar um novo documento aqui, ó. Vamos pedir para ele criar para mim. Crie um novo documento básico. Ele criou, aqui é o que eu preciso para um documento, igual eu mostrei para vocês, né? Que no mínimo ter documento class, begin, end, senão ele não compila. Até isso aqui é o mínimo que ele compila, ó. Só para vocês entenderem, vamos dizer que eu não tenho end comment, só para vocês verem o que acontece, ó. Ele não achou o end comment porque
comentei, ele vai ainda ver, ele ainda consegue, ó. Mas ele dá um erro aqui, ó. Ele parou sem garantir. Vamos dizer, eu vou comentar o próprio documento class, ó. Compilar. Ele está tentando compilar, ó. E já pegou outro documento que ele achou como class para compilar. Não foi esse, ó. Então ele já deu problema para compilar isso. Mas vamos tirar aqui porque eu quero compilar eles. O compilador geralmente ele precisa achar no começo aqui o documento class artigo, senão ele vai buscar outro artigo para compilar. Então deixar normal aqui, ó. Aí ele vai compilar esse aqui, ó, Hello World. Aí vamos colocar aqui, ó. Demonstração como incorporar arquivos longos. Apenas os documentos que o input indicar. Como é que funciona isso? Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou criar um outro documento aqui, que eu vou chamar assim, teste documento longo. Vocês notem que eu gerando aqui, ele vai aparecer, ó, teste documento longo. E o que eu vou pôr? Esse aqui eu vou pôr um caption, que é um capítulo, e esse é o capítulo principal. Aí vou pôr quem, né? Vou pôr um lorem y. Para ele entender o lorem y, no documento que vai indicar ele, né? Aqui, ó, eu tenho que ter um package lorem y, um package. Use package lorem, não é y, aqui, ó, lipson. Como eu então estou fazendo aqui, eu vou conseguir usar no texto, né? Mas eu não estou colocando no texto principal, estou colocando no teste documento, ó. Aqui já eu não preciso, né? Então isso aqui, ó, esse documento mesmo não precisa ter documento class, begin, end, porque ele vai entrar dentro lá de um documento que já tem o begin, end, né? Então aqui, ó, eu vou colocar para ele, vou fechar aqui e vou colocar aqui, ó, caption, o lorem, né? Ó, o comando do lorem. Aí, o lipson, uns 4 parágrafos. Então, olha só o que ele vai fazer. Eu vou aqui então, onde é meu código 3, ó, no capítulo 3, e se eu compilar aqui agora, ó, ele vai compilar só essa frase, ó, tá vendo? Mas cadê aqui o teste de documento? Como é que ele aparece aqui? Aí eu vou usar o comando input. Aí ele já me dá aqui os arquivos que tem aqui na teste de documento longo. Então você vê que ele já localiza o arquivo, ó. E aí olha só o que ele faz agora. Na hora que eu compilo, ele traz exatamente, né, o documento teste documento longo, ó, que é isso aqui. Então, com essa questão de documentos longos e usando essa possibilidade aqui do input, desse comando input, né? Vocês entenderam aí o mecanismo. E aí agora faça testes, né? Veja aí como que você consegue, né? Escrever um texto num determinado documento e fazer ele aparecer no meio lá do seu texto principal, né? Apenas usando o input, né? Aí você vai conseguir fazer essa inserção, né? Igual eu mostrei aqui, né? Então, livro nem se fala, né? Que a ideia já é um documento longo. Mas aqui na nossa produção do documento automatizado, o que nós vamos fazer?
É exatamente, você imagina tipo, um texto que você fez para um laudo, que esse laudo, ele sempre é o mesmo assunto, né? Igual eu tenho aqui, que eu vou mostrar aqui na minha estrutura, só para vocês entenderem, né? Como que a gente aplica isso, né, na automatização de documentos, né? Então, vou sair do livro aqui, laudos de perícia judicial, vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, aqui eu tenho já vários documentos, né, que são os meus laudos, né, os meus modelos. E veja bem, aqui eu vou usar a automatização de documentos para gerar em um campo muito específico, né? Se eu pegar o principal aqui, que é esse, ó. Vamos pegar aqui um laudo. Vamos imaginar esse aqui, ó. Então, eu nesse laudo aqui de uma pessoa, eu consigo aqui, né, ver as informações do processo e tal, e ele me dá aqui a estrutura, né? Qual que é a estrutura que tem aí, que seria do meu lado padrão. Se eu vier aqui no que eu chamo fundamentação teórica, então eu tenho aqui a instrução de exceção de texto externo, né? O que que acontece? Eu tenho já textos preparados, né? Que eu já tenho um texto de insalubridade servidor público federal, insalubridade de regime geral, mas principalmente servidor público municipal e servidor público estadual. Então, esses textos já ficam prontos na minha base aqui. Né? Na parte aqui que eu falo sobre tipos de insalubridade, seria os meus textos teóricos sobre o assunto, né? E eu já deixo eles prontos aqui, ó. Porque na hora que eu vou emitir o laudo, eu vou incorporar só o documento daquele assunto, daquela, né, o exemplo da insalubridade. Então, na prática é o que? Você já tem um documento, um laudo preenchido, um pré-laudo, né? E a cada fundamentação, dependendo da situação, igual eu falei, é um servidor de insalubridade municipal, é um servidor de insalubridade estadual. Em vez de eu ter um documento já com os dois documentos prontos, com todas essas informações, e na hora de aproveitar esse documento eu só tirar essa informação, com essa tecnologia aqui do LaTeX, né, de só inserir o documento que eu quero, eu consigo o quê? Produzir um laudo mais rápido, porque eu vou pedir o quê? Assim que eu identifiquei, não, esse laudo é do servidor municipal. Então eu venho aqui e ativo o servidor municipal, colocando o sinal de percentual. Ah, não, é de um servidor estadual. Eu venho aqui e ativo o servidor estadual. Então eu consigo usar essa lógica de documento longo para inserir no meu documento as teorias, as fundamentações que são específicas para cada situação. Assim vai, se for uma demanda de saúde mental que fala de burnout, uma demanda de saúde mental que fala de estresse pós-traumático, de depressão, eu consigo, né, manter esse texto de fundamentação já pronto e só insiro no documento porque cada perícia, aquela fundamentação é uma teoria, ela é a mesma, ela repete, né? Então, eu tendo isso pronto, eu já consigo, só com esse comando, inserir dentro do meu lado definitivo exatamente aquele assunto que eu preciso tratar, tá? Então, na prática, isso aumenta o nosso tempo, né? Melhora o nosso tempo, diminui o nosso tempo de produção do laudo, usando essa tecnologia do documento longo, tá bom? Usando esse comando input e deixando os textos, né, em outro documento que você só vai inserir no seu documento lá. Então, espero que vocês tenham entendido, né? Esse aí é o nosso capítulo 3, de usar as funcionalidades de documento longo para otimizar e aumentar assim, a nossa produção dos laudos, da nossa automatização desses laudos, aplicando, né, essa questão de que o LaTeX trabalha com essa inserção de textos, né, a partir desse comando input. Tá bom? Um grande abraço para vocês, espero que tenha sido útil. Segue aí os capítulos do livro.